Então vamos lá, nesse início, né, nessas duas primeiras aulas, eu quero mostrar para vocês qual vai ser a base que nós vamos utilizar sempre para salvar registros dentro do Excel. Estou mostrando isso porque para todos os formulários que nós fizermos, vai ser dessa forma. Então é interessante que você já entre sabendo, né, como que vai ser utilizado esse código para cadastro de registro, que é o que nós mais vamos fazer dentro do nosso sistema. Aqui então eu tenho um botão e tenho os valores, que por enquanto eu coloquei como se fossem os dados aqui na coluna D. Ao clicar em cadastrar, eu quero que ele verifique qual o último registro aqui da minha coluna A. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tenho já 5 registros aqui, 5 produtos. Eu quero que ele percorra toda essa coluna e verifique qual a primeira célula vazia existente aqui. Quando ele chegar na primeira célula vazia, ele vai passar os dados em que vão estar, né, nessa coluna D, ou melhor, nessa célula, e vai colocar aqui nessa informação. Beleza. Com essa instrução dá então para a gente trabalhar aqui esse método. Vou lá novamente no Visual Basic, aonde eu tenho o método criado, e vou falar o seguinte. Eu vou começar primeiro alimentando a minha variável dados. A minha variável dados, ela vai receber os dados que eu tenho dentro ali da minha planilha 1, não está renomeada por enquanto, tá joia? Depois eu vou explicar para vocês aí, nós vamos começar a renomear. Na minha planilha 1, na célula da primeira linha e da quarta coluna. Toda vez que eu tiver um ponto Celsius, eu vou ter um parênteses com 2 parâmetros ali dentro. O primeiro parâmetro é a posição da linha. Geralmente pode ser o número da linha, como eu fiz aqui, linha 1, ou uma variável, que é mais comum trabalhar aqui inserindo uma variável. Já vou explicar por quê. E aqui o número da coluna, que geralmente aí é uma numeração mesmo. Mas por que 4? Porque ela vai receber os valores da coluna D. E a coluna D é a quarta coluna do meu sistema. Então, sempre você vai colocar a coluna com número e nunca com letras. Perfeito. Então, eu estou falando que os dados recebem o valor que eu tenho aí na minha primeira linha, na coluna 4. Ok, que é justamente aquele produto que eu coloquei lá. Perfeito. Tendo essa informação, eu preciso passar, então, este valor para a primeira linha vazia da coluna 1. Como que eu faço isso? Eu primeiro, então, tenho que criar um método de repetição, que é o for. Eu vou dar um for na minha variável linha, que vai carregar a posição da linha atual, e vou falar que esta variável vai começar com o valor 1, ou seja, ele vai começar a percorrer desde a primeira linha e vai até o seu último valor. Você tem que sempre analisar, por exemplo, se tratando de Excel, você tem ali uns dados para armazenar, né, de forma limitada. O que é isso? Ele não é ilimitado como banco de dados. Então, se o seu sistema for muito grande, eu aconselho você salvar no Access ou em outro banco de dados, como eu já ensinei em outros cursos. Se o seu sistema for um sistema empresarial, né, um sistema aí que não tem uma demanda tanto de registro, por exemplo, são 10 mil registros no máximo de produtos que eu vou fazer, 10 mil de clientes e tal. Na verdade, ele trabalha até com 1 milhão, porque você tem 1 milhão e 48 mil linhas ali. Então, aqui você define o seguinte, por enquanto, eu vou supor que eu quero que meu sistema cadastre aí 5 mil linhas. Então, vou falar que ele vai percorrer, né, desde a primeira até as 5 mil, que seria o último, onde teria os últimos registros ali dentro do meu sistema. Beleza, embora isso aqui depois eu possa jogar dentro de uma variável também, para que ele deixe sempre na última linha do Excel. Nós faremos isso aí futuramente. Perfeito. Por enquanto eu estou falando que ele vai buscar da primeira até a 5 mil, que seria ali o meu último registro. E vou falar que ao percorrer, quando ele encontrar uma célula vazia, ele vai colocar o valor de dados naquela célula. Se tem um quando, se tem um se, sempre vai ter uma condição if. Então eu vou pegar aqui a minha plan 1, que é o nome da minha planilha, tá joia? Sempre que eu for associar uma célula, eu tenho que colocar antes o nome dessa planilha. Ponto .cells. Então, plan 1, ponto .cells. Em qual posição? Aqui, então, eu não sei exatamente qual é a posição da linha vazia. Por isso que eu estou mandando com que ele percorra. Ele vai percorrer e vai chegar nessa linha vazia. Então, eu não posso falar, poxa, é 6, eu sei que é 6 que eu estou vendo aqui. Mas e depois que eu fizer esse cadastro? Não é 6 mais, é 7. E assim por diante. Ele sempre vai alterar. Então, aqui eu passo a minha variável linha, que eu criei, que recebe, então, a linha percorrida. Primeiro ele começa na 1, depois na 2 e assim por diante. Então, eu passo a minha variável linha como parâmetro de célula, que cada hora vai mudar, e a coluna eu sei que é a primeira, que é a coluna onde eu estou salvando os registros. Então, eu vou falar que se na minha
célula linha, que toda hora vai mudar, vai para 1, 2, 3, 4. Na minha primeira coluna, ele encontrar um valor nulo ou um valor vazio, faça. O tem ali é para ele fazer algo. Se ele encontrar, ele foi percorrendo, então foi 1, 2, 3, 4, 5. Opa, quando chegou na 6 está vazio. Então o que ele tem que fazer ao encontrar um valor vazio? Aí é simples, eu criei uma variável chamada final, eu vou iniciar ela aqui e vou falar que ela vai receber a posição dessa linha. Então se na linha 6, aqui ele está percorrendo, chegou no 6, no 6 ele encontrou uma linha vazia, aqui então o valor dela é 6. Ele pega essa minha variável final e passa o valor 6 para ela, ou seja, o valor de linha. Então eu sei que a minha variável final ela está recebendo o valor da linha vazia. Naquele exemplo que eu fiz, então, é 6. Se ela está recebendo, eu posso sair fora aqui do meu for. Eu já fiz a instrução que eu queria. Posso sair fora do meu if e faço o seguinte. Passo para a próxima instrução, com o next. Passando para a próxima instrução, eu pego a minha planilha e falo que no campo, aonde está a linha posicionada, poxa, mas onde está a linha? Na minha variável final, que recebeu a linha vazia. Na coluna, qual coluna? A, que é a posição 1. Ele escreve para mim ali o valor, que é os dados. Então, se você analisar bem, dados está recebendo o valor que está na minha linha 1, na posição 4, que seria produto X. Ele pegou e percorreu todo o meu projeto em busca de uma célula que esteja vazia. Então, ele fez isso. Foi percorrer desde a 1, 2, 3, 4, 5, poxa, chegou aqui, está vazia. Se está vazia, ele pegou uma variável que nós definimos que é final e passou o valor da linha para ela. Então, se a linha é 6, o final começou a receber 6. E aqui, então, eu falei que nesta linha 6, na posição 1, ele escreve para mim os dados. Poxa, mas funcionou? Só vou saber quando eu clicar em cadastrar. Cliquei em cadastrar, ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Porque eu digitei um parâmetro errado. Toda vez que eu digitar um parâmetro errado, ele vai dar esta informação. Os céus aqui, como vocês podem ver, é 2 L's e não 2 S, como eu coloquei aqui. Então, L, L, S. Uma outra dica, sempre que o parâmetro estiver errado, a primeira letra dele continua minúscula e ela sempre é maiúscula. Quando eu clicar fora, ela ficou maiúscula de forma automatizada. Quando você gerar um erro, sempre clica aqui em redefinir para ele parar e volta a testar. Agora vai funcionar perfeitamente porque não tem erro no código. Então, ao clicar em cadastrar, ele colocou para mim, na primeira linha que ele encontrou vazia, o valor aqui de D. Se eu colocar, por exemplo, o nome aqui, isso vai acontecer novamente agora na 7ª. Por quê? Porque é a primeira que ele encontrou vazia. E assim o meu método de cadastro funcionará sempre.